E é isso aí, cabeça pensante e mente fervilhante. Amanhã é o dia, o grande dia, o dia de você fazer uma prova com tranquilidade, harmonia e equilíbrio, sem se desesperar. Vai tranquilo, esqueça todas as outras coisas, qualquer consequência que possa ter. Não é hora de pensar em curso, não é hora de pensar se vai passar, se não vai passar, qual universidade você vai escolher. Isso aí é tudo para depois. Amanhã é dia de prova. Então hoje já foca, já se alimenta bem, já deixa tudo bem preparado para você, né? Acordar amanhã de boa, acorda, dorme até mais tarde, vai dormir cedo hoje, não fica comendo coisa estranha hoje nem amanhã. Seu estômago ele tem que estar bem também, a sua cabeça também tem que estar bem. Então respiração, alguns exercícios de meditação, ficar 3 minutos ali em silêncio. Nossa, já vai dar uma grande limpeza na sua cabeça já. Outros elementos como prestar atenção na entrada e na saída de ar também são importantes para você que precisa se tranquilizar neste momento e obviamente não vai esquecer a sua canetinha pretinha para você ficar tranquilo. Lógico que você não vai levar uma só, leva umas 3, eu sempre faço isso porque afinal de contas vai que uma deixa de pegar, então eu sempre procuro colocar uma caneta preta para ficar sossegado. Vamos lá, então falta um dia, amanhã é o grande dia, fique tranquilo, fique sossegado e a retomada do que nós vimos tudo durante esses 10 dias aí que estávamos fazendo as revisões, tem vários vídeos ali de 10 minutinhos, hoje vai ser um pouquinho mais extenso, então atente-se, prepare-se, modo aula, papel, caneta, anotações, revisão e pronto, e aí amanhã é dia de linguagens, dia de redação, a aula de redação, a live está no canal do YouTube, é bom você acessar lá se você não acompanhou ainda. Lá também a gente deixou algumas dicas e hoje é dia de linguagens. Vamos lá. Então nós vimos, em todas as áreas do conhecimento, nós vamos ter a compreensão de fenômenos, vamos ter a resolução de problemas, vamos ter a construção de argumentação, vamos ter o domínio das linguagens, seja ela da linguagem dentro. O que significa o domínio das linguagens? Os conceitos das áreas de humanas, de história, geografia, sociologia, filosofia, e português, inglês, gramática, linguística, literatura. Então é um monte de coisa que você viu ao longo da sua formação, não se preocupe em saber isso agora, só vamos retomar algumas coisas só para refrescar a sua memória. Vamos lá. Relação entre linguagem e sociedade, isso vai ser bastante recorrente. O texto, contexto e estilo, bastante recorrente dentro da literatura. A construção de sentido de uma expressão, o que significa aquela palavra dentro do texto. Confrontar opiniões, as diferentes opiniões dentro de textos diferentes, os diferentes pontos de vista. Os conceitos linguísticos, que nós também vamos dar uma repassadinha hoje. E a redação, que está lá na live, acompanha lá. Bom, o que é elementar para amanhã? Número 1, alimente-se bem, adequadamente no dia, antes do dia e fique preparado com alimentação leve, mas também não vai comer só alface, chegar lá e desmaiar. Calma. 2, se a ansiedade tomar conta, respire fundo pelo menos 10 vezes. Isso é sério, certo? É seríssimo. 10 vezes isso vai diminuir a intensidade da emoção deste momento tão importante. 3, leve um lanche leve, você está indo resolver uma prova e não fazer um piquenique. Barrinha de cereal, chocolate, o açúcar ele dá bastante energia, é importante. Água, bastante, esteja sempre atento a isso. De se hidratar, e às vezes, eu sou muito sonolento, vale tomar um energético antes da prova, lá eu não sei se pode. Então é bom ficar atento e sempre perguntar para os fiscais para depois você levar e ficar lá com tudo jogado, não vai adiantar. E use roupas leves e confortáveis, mas também não precisa esculachar, porque afinal de contas às vezes você vai de chinelo, nada contra chinelo, eu gosto muito de usar. Mas e se tem ar na sala, e aí como é que você vai ficar? E aí vai começar a passar frio e isso vai tirar a sua atenção. Nada do que possa tirar a sua atenção, esteja confortável e bem consigo mesmo. Vamos lá. 5, leia tudo com atenção. Se estiver cochilando, então levante-se e vá lavar a cara. Leia tudo com atenção e dialogue com o texto, grifando, perguntando e escrevendo. Isso é crucial para a resolução de qualquer uma das provas. 6, é válido ler o enunciado antes da questão, antes de ler o texto, mas leia os textos. É nos textos são nos textos que estão as respostas. A relação entre texto e enunciado, que é o número 7. A alternativa certa é essa relação entre interpretação do texto e interpretação do enunciado. 8. Se for para desanimar, não confira o gabarito. Deixe para conferir tudo na semana que vem. Então,
né? Tipo, você vai conferir o gabarito e vai falar assim, ixi, não, fui mal na prova, porque saiu um monte de gabarito não oficial. Então, esses gabaritos não oficiais, nem sempre eles estão corretos, muitos deles acertam uma boa porcentagem da prova, outros vão anular a questão, etc, e vai correr atrás. Mas você não precisa se envolver com isso. Lembra, você focou até agora em linguagens, redação, humanas, né? E agora para frente, você vai, da semana que vem, de segunda-feira para frente, focar em matemática e ciências da natureza, biologia, física e química. Então é esse o processo. Uma coisa de cada vez e cada coisa a seu tempo. Seguindo, interpretação textual. Isso vai para todas as questões de qualquer área. Sujeito, verbo e complemento. Então, esteja sempre atento a essa ordem, né? Isso vai ajudar, a sequência dos verbos vai ajudar você a interpretar o texto, a entender o que o texto está dizendo para você. Então, perceba quem é o sujeito, às vezes pode ser um pronome. Nesse pronome, você tem que retomar ao que ele está fazendo referência, para você sempre construir o sentido do texto de acordo com o enunciado. Todo parágrafo é uma ideia, então ao ler o parágrafo, você pode sintetizar essa ideia em uma frase, sempre. É o que a gente chama de tópico frasal. Tem a frase mais importante, que é aquela que se destaca no parágrafo, que traz a ideia de relação do parágrafo com o título. Seguindo, deduza as palavras que você não conhece o significado. Não fica, né, se jogando em questões relacionadas a focar no que você não sabe. Lembre-se sempre, focar no que você sabe. Pronto, utilizar o seu conhecimento a seu favor. Leia o contexto em que está escrito, qual a data, revista, site, jornal, sempre. Compreensão. As questões de compreensão, elas são questões que exigem que você identifique informações no texto. Essa não pode errar. Não pode errar a questão de compreensão. É só ir lá, está explícito no texto, você vai ver enunciado o texto, que está no texto, está na alternativa e acabou. Alguns verbos que estão no enunciado: identificar, expressar, comparar, relacionar, transcrever. Esses são verbos que são relacionados à compreensão textual. E a interpretação é uma leitura mais aprofundada e vai exigir uma relação entre o contexto, o texto, o enunciado e às vezes até o seu conhecimento de mundo. Então, são questões um pouquinho mais densas e estão verbos que estão enunciados normalmente são relacionados a depreender, a inferência ou inferir, interpretar, interpretação e dedução. São esses elementos, essas palavras-chave que nós temos em questões de interpretação. Você não precisa pensar, essa questão de interpretação, essa questão de compreensão. Pediu para achar no texto, vai no texto. E a compreensão é isso aí. Conceitos gramaticais que às vezes podem ser pedidos de vocês, em alguns enunciados ou não. Por exemplo, o elemento fonético está ligado ao som das letras, fon das letras, fonética. Lembra disso? Fonética. Semântica, de sema, de semente, de sentido. Muito bem, qual o sentido das palavras? Sinônimos, parônimos, homônimos, a polissemia, que são os vários significados, conotação, que é o sentido figurado, denotação, que é o sentido dicionarizado, certo? Parônimo, homônimo e sinônimo são sempre palavras parecidas. Morfologia, a gente não vai entrar nesses quesitos aqui agora. Morfologia, que é a formação das palavras e a classificação das palavras. Se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo. Nossa, professor, não lembro nada disso. Vai com esses elementos, pelo menos substantivo, adjetivo e verbo, você sabe. Né? Substantivo, nome, adjetivo, característica, verbo, ação ou estado. Advérbio é uma especificidade, um modo como foi feito, uma negação, uma afirmação e assim por diante. Só um exemplo rápido. O celular vermelho. Quando eu coloco o celular vermelho, o é artigo, celular substantivo, vermelho adjetivo. Se eu coloco muito vermelho, esse muito é um advérbio de vermelho. O advérbio, ele caracteriza o adjetivo, o verbo ou outro advérbio. Muito bem. Morfossintaxe é a relação de classificação e função das palavras. Então, você vai classificar essa palavra em relação a outra palavra dentro da organização da frase. Sintaxe é a organização da frase. Não falei de sintaxe, né? Então, a sintaxe, relação que as palavras têm entre si num enunciado. Sujeito, o predicado, o objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal e assim por diante.
Muito bem. Estilística, figuras de linguagem. A metáfora, todo mundo fala comparação sem como, não é uma comparação. Ela é a aproximação de duas coisas, de duas palavras, de universos diferentes. Né? Eu sempre dava o exemplo de Hernandes, flor. Hernandes é uma flor. Daí todo mundo vai falar que Hernandes é o quê? Que ele é bonito, que ele é cheiroso, que ele é delicado? Não, delicado nem tanto. Ele é meio grosseiro às vezes. Mas o importante da metáfora é que ela é a aproximação entre dois universos. O universo animal, eu no caso, e o universo vegetal, a flor no caso. Aproximei esses dois universos e eles construíram um novo sentido. Muito bem, há outras figuras de linguagem, como metonímia, por exemplo, em que você tem a parte pelo todo, né, ou o autor pela obra. Eu leio Machado de Assis. Não, você lê uma obra do Machado de Assis. Outras figuras de linguagem, de estilo, pode ser na construção do texto, por exemplo, né? A anáfora, que é a repetição de palavras, né? A catáfora, que é um recurso de antecipação, né? Eu tenho uma ideia, é esta, dois pontos. Isso pode servir para sua redação. É esta, dois pontos. O mundo deve ser melhor. Ponto. Então, eu antecipei o esta, é uma antecipação da ideia que eu tenho. E só vamos trazer isso já. Esta, essa e aquela. Esta é o que eu vou citar ainda, o essa é o que eu citei já anteriormente e o aquela é o que eu citei atrás ainda, né? Vamos supor que eu vou retomar no final do parágrafo um conceito que eu desenvolvi lá no começo, ou vou citar um autor ou um personagem que eu falei no começo do parágrafo. No final eu posso me relacionar a aquele. Muito bem. Seguindo. Vamos lá, ainda tem figuras de retórica, tem outros elementos. É só para dar uma... Né, fala assim, em relação ao conceito estilístico, aí você já sabe que ele vai estar um pouco mais perto do universo literário ou da construção da linguagem. A linguística, o que pode cair em relação aos estudos linguísticos? Estudo das diversas formas do uso da língua, então desde os elementos tecnológicos, inclusive regionalismos e também relacionados a profissões. Em tirinhas cai muito isso, ou às vezes em notícias, né, como por exemplo caiu sobre a linguagem, a língua que os travestis conversam entre si no ano passado, deu uma polêmica, mas a questão era, aquilo fazia deles, né, eles conseguiam se reconhecer, construir uma identidade através da fala. Então você pode considerar isso no universo do rap, por exemplo, ou no universo do sertanejo, entre outras tribos, né, ou grupos que se identificam entre as línguas. E lembre-se que existem várias línguas dentro do Brasil, né? Tipo, desde línguas indígenas até os regionalismos, a maneira de usar o português do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e assim por diante, do Norte e por aí vai. As gírias também pode cair, isso, né? O sentido de uma gíria dentro de um contexto. O uso de palavras estrangeiras, a utilização, por exemplo, de delete, ou enter, ou start, ou cool, ou 70% off, por exemplo, a gente sempre vê em propaganda, em promoções, né? Isso pode vir a ser questionado, fazer uma questão em relação a isso, né? Que pode ser a colagem, ou a gente pode fazer uma adaptação, como por exemplo abajur ou sutiã, que tem origens francesas, mas que nós fizemos um aportuguesamento dessas palavras. Há uma análise semântica sobre os enunciados das questões, ou seja, o sentido que elas trazem, o sentido das palavras no texto e no contexto, que foi aquilo que a gente disse anteriormente, mas que na linguística isso pode, né, aparecer de outras maneiras. Mas vocês vão reconhecer isso. E a relação entre enunciado não verbal e o discurso, verbal ou não verbal. O que é o enunciado? É o que está escrito. O que é o discurso? O discurso é a ideia que está por trás do enunciado, certo? E obviamente isso vai depender do contexto, né? Que era quando a gente tinha colocado, a gente chegou a comentar isso nas revisões, quando você coloca esse símbolo aqui, tá? Pode ser ok, você está no fundo do mar, você fala assim, não, tá tudo bem. Se você está na rua, como é que você usa tudo bem? Você faz assim, tudo bem. Só que se você estiver na rua e fizer isso aqui para dizer tudo bem, dependendo do lugar onde você vai estar xingando uma pessoa. Então o contexto e o teu sentido e o discurso que está por trás deste enunciado aqui. No caso, eu estou no fundo do mar e não estou querendo ofender ninguém, por favor. Seguindo as questões anteriores para a gente ir para a prática. Então,
tudo isso aí que você já viu, agora respirou, e como é que vai ser no dia, como é que vai ser na hora, vai ser mais ou menos assim. Então, quando você estiver ali, né, na prova, quando eu não sei qual alternativa marcar, vou logo na D de Deus, ou na C de Cristo. Você não vai você não vai precisar fazer isso, por quê? Porque você não vai precisar saber, vai se falar, ai meu Deus, e agora qual eu vou marcar? Por quê? Porque você vai usar a sua inteligência, o seu conhecimento e vai resolver as questões. Nisso aí você não vai, eu coloquei só para dar uma brincadinha. Muito bem, Garcia tinha chegado ao cadáver. Opa, vamos ver qual que é o enunciado? Olha lá, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato, o que singulariza, individualiza, singular, um só. Esse procedimento narrativo é o registro da indignação, registro da tristeza, registro do espanto, registro do prazer, registro da superação. Se você já leu Machado de Assis e conhece A Causa Secreta, que é aquela que ele está queimando o ratinho no fogo, está cortando as patinhas do ratinho e queimando assim no fogo, uma coisa bem bizarra, e que mostra como é a psique humana, os mistérios da psique humana, você sentir prazer em ver a dor alheia, né? A questão do sadismo. Vamos ver agora o texto, o que ele diz sobre isso. Então a gente tem que pegar o ponto de vista do Fortunato, que acompanha a perspectiva de Fortunato, o ponto de vista que olha para o Fortunato. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, o Garcia, ele está beijando a testa da esposa morta do Fortunato, certo? Eu não vou me ater às palavras que são mais difíceis aí, ou que a gente poderia fazer um dicionário dela, né, um glossário delas, mas nós vamos utilizar o nosso conhecimento para estabelecer qual que vai ser a alternativa correta, o que você tem que se atentar, qual é o ponto de vista voltado para o Fortunato, que são essas três últimas linhas. Então, ele estava amando ela, o Fortunato achou ali, ó, em cima, né, ó, não podia se conter o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Essa palavra que teria que saber seria mais claro para quem soubesse o que é um adultério, o que eu acho que não é segredo e também não é dúvida para ninguém que é traição. Muito bem, Fortunato à porta onde ficara saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então ele estava se deliciando com a dor do outro ali, chorando um monte ao beijar a defunta a testa dela. No fragmento narrador, adota o ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do indignação face à suspeita de adultério da esposa. Deliciosamente longa. Parece indignação para você? Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Deliciosamente longa. Parece tristeza para você? É essa... Eu foquei em alguma coisa ali que mostra o ponto de vista voltado para o Fortunato. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Deliciosamente longa. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Eu já dei a resposta, não devia ter dado, né? E superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Letra D, obviamente, meus senhores. E eu espero que esteja... E essa questão não era uma questão tão fácil assim, porque ela lidava com um texto literário, né, do Machado de Assis e da análise psicológica, mas em momento algum ele citou análise psicológica ou qualquer outra coisa que fosse relacionada a isso. Vamos à próxima. Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua Roda Viva. Bom, vamos ao enunciado. Nós temos lá:
considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam caracterizações, questões polêmicas, relatos de experiências, explicações sobre o quadro cultural, opiniões a respeito de uma obra. Então, o que será? Não sei. Vamos ler o texto. Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua roda viva ao lado do MPB4 do Magro, o arranjador, que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria, Alegria com plateia aos sons de guitarras dos Beach Boys, que Gilberto Gil apresentou a tropicalista Domingo no Parque com os Mutantes. Aquela noite, que acabou virando filme em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou livro. O livro está sendo lançado agora e é a história daquela noite, ampliada e em estado que no jargão jornalístico chamamos de matéria bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de história com H maiúsculo, e aí ele está diferenciando a ciência, né, do vocábulo comum, da palavra de jeito comum. O que ele está fazendo aqui? Né? Ele está mostrando, então uma coisa, cartacapital.com.br, vilas, então isso aí está falando sobre, aquela noite que acabou virando filme nas mãos de Renato, agora virou livro, e ele está emitindo alguns pareceres sobre o livro, uns pareceres positivos, diga-se de passagem, que tem mais detalhes, que tem fofoca e etc. Então, considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circundantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam. O que é resenha? Para quem sabe o que é resenha, vai ficar muito mais fácil responder. Resenha é quando você opina em relação a um livro. E aí, caracterizações de personalidades no contexto musical brasileiro nos anos de 1960. Questões polêmicas relacionadas à produção musical brasileira nos anos de 1960. Então, o que predomina nessa resenha? Relatos de experiências de artistas sobre festivais de música de 1967. Letra D. Explicações sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 1960. O que predomina nessa resenha? Opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 1967. E aí? Como é que é? Tava difícil isso? Não, né? Super trunks, super sucis e, é isso que vai ser no dia lá pra você. Amanhã. João Zero, Wagner Moura, é um cientista genial. Então, vamos ao enunciado primeiro. Qual o aspecto da organização gramatical? Perceberam que a anterior falava de gênero? Essa fala sobre organização gramatical. Atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme. Agora, se você soubesse o que é resenha, não vai fazer muita diferença na construção. Lógico que ajuda, isso ajuda, né? É um elemento um elemento a menos para você se preocupar. Mas perceberam que o foco da pergunta é qual o aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor. O que ajuda a despertar o interesse do leitor? Quais expressões, palavras, vírgulas, organização da frase, o tipo de comentário, de uso da palavra. O emprego do verbo haver, a descrição dos fatos com verbos, a repetição do emprego de conjunção, a finalização do texto com frase de efeito, o uso do pronome na terceira pessoa, o que será? Vocês estão percebendo? Eu estou fazendo agora um pouquinho diferente, lendo só o início para eu já chegar ali. Qual aspecto gramatical? O aspecto gramatical, texto lendo o aspecto gramatical, 3, 2, 1, já. João Zero Wagner Moura é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com os seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas, quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Os empregos do verbo haver, em vez de ter, em há 20 anos atrás foi humilhado?
A descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. Isso é uma boa, hein? A repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias. A finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? O uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto para fazer referência ao protagonista. Perceberam que ele é uma questão que analisa o texto para a relação entre o autor e o leitor. E aí? Já assinalou essa questão certa? Já acertou? A descrição de fatos do verbo no presente indicativo como retorna e descobre. E aí você está pensando, mas eu tinha colocado a finalização do texto com a frase de efeito. Acontece que construir frase de efeito não é um elemento gramatical. O que estabelece a ocorrência deste fato, a repetição dos verbos no presente, presentifica a narrativa. Isso dá um elemento gramatical. Verbos, descrição de fatos com verbos. E não, se eu falasse em retórica, em efeito de sentido, uma expressão com efeito de sentido, aí eu poderia colocar a letra D. Perceberam por que o enunciado é tão importante? Essa é uma questão bastante difícil porque ela leva você ao erro, porque você se interessa pela coisa através da seguinte frase. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Isso instiga a gente. Só que, quando você vai ver o elemento gramatical, é o verbo, a presentificação das ações. Essa era um pouquinho mais difícil, né? Vamos lá para a próxima. Não tem tradução. Um outro elemento que eu queria mostrar para vocês é que a diversidade de gêneros textuais no Enem ela é bastante grande. Então, aí nós temos mais um. Rosa, a tradução dos sambas, revista Língua Portuguesa. Vou tirar de uma revista sobre samba. Vamos ao enunciado. As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com o seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil no início dos anos 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba Não Tem Tradução, por meio do recurso da metalinguagem, o poeta propõe, e aí você tem que saber o que é metalinguagem, que é quando um texto fala sobre aquilo que ele foi construído. Como assim? A metalinguagem é quando o conteúdo do texto é o código. Um cinema sobre filme. Desculpa, um filme sobre cinema. Uma fotografia de uma máquina fotográfica. Uma música sobre música. Sabe aquelas músicas que falam assim? Eu tô cantando bem feliz. Aí, então, esse tô cantando bem feliz, isso é metalinguagem. Por quê? Porque ele diz que está cantando bem feliz, cantando. Exatamente isso. Então, o samba dele provavelmente ou fala de música, ou fala de canção, ou fala de samba. A gente já viu que é samba. Vamos lá. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo, do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. É tão bonita essa música. Tudo aquilo que o malandro pronuncia, percebam, tudo aquilo que o samba diz. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro. Já passou de português. Amor lá no morro é amor para chuchu. Lembra que eu tinha falado lá que a gíria e tal? As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny. Então, aqui é português. É brasileiro, já passou de português. Tem uma questão identitária relacionada à construção do texto, né? Tipo, eu estou me reconhecendo pela linguagem que eu digo, porque a maneira como eu falo é típico do meu país. De novo, o que ele está pedindo então? Apesar de revelar a aguçada preocupação do artista com seu tempo com as mudanças políticas culturais, no início da são modernas. Nesse fragmento do samba, não tem tradução, por meio do recurso da metalinguagem, comentando sobre o samba, o poeta propõe a incorporar costumes da origem francesa e americana juntamente com vocábulos estrangeiros. B. Respeitar e preservar o português padrão,
como forma de fortalecimento do idioma no Brasil? Amor para chuchu. Valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional? Mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo da música popular brasileira? Ironizar a malandragem carioca aculturada pela invasão de valores étnicos, sociedades mais desenvolvidas? E aí? Qual dessas 5 alternativas estão mais propensas? Você já ficou entre duas, que eu sei que você ficou entre as duas. Então volta no enunciado e volta no texto. Deixa eu ver, preocupação do artista com o seu tempo, mudanças políticos culturais e recurso da metalinguagem. Deixa eu ver, no morro, desiste logo do francês e do inglês. Então quer dizer, se eu falo qualquer coisa, já o francês e o inglês já não fazem mais sentido, eles não são tão atraentes quanto a gíria que o nosso morro criou. E essa gente hoje em dia, que quer ficar falando francês, não entende que o samba não tem tradução. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Muito bem, as rimas não são I love you. As rimas são amor para chuchu. Muito bem, vamos lá. E aí, decidiu já? Se é incorporar novos costumes, respeitar e preservar o português, valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico com identidade nacional, essa é uma boa. Mudar valores sociais, ironizar a malandragem carioca aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais desenvolvidas. E aí é valorização da fala. Tinha ficado entre a C e a E, não era? Agora, a ideia dele é sobrepor a fala. Ele não quer desprezar o malandro. Não é isso. Né? Ele quer valorizar o jeito que o brasileiro fala. É brasileiro. Já passou de português. Seguindo. Vida Obscura. Olha lá. Souza C. Obra completa. E você que já identificou que tem 14 versos, percebeu que esse aí é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. Né? Vida Obscura. Cruz e Souza. Aí você já tem na mente lá Cruz e Souza é simbolismo. Se não tiver, segue da mesma maneira e presta atenção no enunciado. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em, então, a percepção do que transpôs para o lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. O conflito com a realidade vivenciada e como é que ele traduz essa percepção, como é que ele demonstra este pensamento. Vamos lá? É por sofrimento, pela tendência latente, pela extenuação condicionada, pela frustração amorosa, pela vocação religiosa. Vamos ver do que ele fala. Ninguém sentiu o espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Ó, a relação entre, relação entre realidade vivenciada, sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Atravessaste no silêncio, atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágico deveres. E chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. O conhecimento como uma forma de pureza. Ninguém te viu sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Então, ninguém percebeu que você estava sofrendo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendente os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Então eu me identifico com você. Com você quem? Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, o espasmo de Cristo aqui, né? A cruz que pregou Cristo, mas ele está falando sobre ele, sobre a maneira como ele vê a Cristo. Muito bem. Seguindo. Então, o soneto, essa percepção que ele tem, traduz-se em sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação, tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social, então o vício como resposta ao isolamento, extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes,
Então, a relação, né, de sofrimento com a repetição. Frustração amorosa, canalizada para as atividades intelectuais. Então, não tem nada de frustração amorosa aqui. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Só uma coisa, essa vocação religiosa, ele faz uma menção à religião, mas a gente está falando de simbolismo. E o simbolismo ele não usa a religião como um elemento vocacional, como um elemento de entrega religiosa. Então, né, estamos diante de uma relação que estabelece o contato social ou como o contato social causa sofrimento. E o que está relacionado? Letra A. Essa estava mais tranquila, eu acho, apesar do texto ser mais denso, a questão ela deixava mais clara, né? Dava menos dúvida. Não se apeguem. Extenuação, Tácito. O que mais? Tinha mais uma aqui, eu acho. Não, acho que não. Canalizada? Não. Degradante? Esquece isso aí. Não fica se apegando a essas coisas. Pensa no que pode ser mais claro para você. E acho que foi mais tranquila essa. Até quando? Agora de novo poesia. Percebam, a gente pegou uma poesia não rosa, uma poesia do simbolismo, um texto de Machado de Assis, outro texto de uma revista e agora a gente tem um outro do Gabriel Pensador. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Sony Music, até quando? Vamos ver. Esse é o maior perigo. Eu já conheço essa música, nossa, agora eu vou bem. Isso é um perigoso, por quê? Porque é uma forma de você estabelecer, chegar sem perceber o que o enunciado está pedindo. Então preste atenção. As escolhas linguísticas, os elementos, as palavras feitas pelo autor conferem ao texto caráter atual, cunho apelativo, tom de diálogo, espontaneidade, originalidade. Vamos lá. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí. Estão percebendo o uso de gírias. Te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Né? Então, se você conhece Gabriel Pensador, já ouviu a música, fica mais claro. Então vamos lá. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Letra A. Caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. Letra B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Letra C. O tom de diálogo pela recorrência de gírias. Letra D. Espontaneidade pelo uso de linguagem coloquial. Letra E. Originalidade pela concisão da linguagem. E aí, imagino que você esteja entre duas nessa, né? Percebendo que saber a música ajuda, mas também não resolve a questão. E você vai, pelo caso, lembra daquela uma que a gente, né, que estava lá relacionada à questão gramatical. Essa eu excluo as questões linguísticas. O que vai estar relacionado aí? Né? Linguagem coloquial, gíria, tom de diálogo, espontaneidade, cunho apelativo. O que ele estabelece? Já assinalou? Então vamos lá. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Então ele diz num tom mais tranquilo. Ele não está necessariamente querendo estabelecer uma conversa. Não é um diálogo. Gíria não estabelece diálogo. Gíria pode estabelecer uma relação de leveza, né? de especificar um grupo social, mas não necessariamente de diálogo. Você não precisa de gíria para fazer diálogo, mas a espontaneidade está ligado à linguagem coloquial, à linguagem leve. Se liga, vamos lá. Olá Negro, Lima, Jorge de Lima, poeta que é do modernismo, da segunda fase do modernismo, teve uma fase mais religiosa e teve uma fase mais social, voltada principalmente para a crítica ao racismo. Então, nosso enunciado, o que ele diz? O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social assinalado por modernização, preservação, superação, nivelamento ou antagonismo. Olá, negro.
Os netos de teus mulatos e de teus cafusos, e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor, tentarão apagar a tua cor. E as gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem execranda, não apagarão de suas almas a tua alma, negro. Pai João, Mãe Negra, Fulô, Zumbi, negro fujão, negro cativo, negro rebelde, negro cabinda, negro congo, negro iorubá, negro que foste para o algodão dos Estados Unidos, para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga de todos os senhores do mundo. Eu melhor compreendo agora o teu blues, nesta hora triste da raça branca, negro. Olá, negro. Olá, negro. A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro. Obras completas, pesadíssimo, nosso querido Lima, Jorge de Lima. Vamos lá. Letra A. Então, o conflito de gerações de grupos étnicos, né? Reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social assinalado por modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos, preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos, superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos colonizados, nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela condição de pobreza e antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. O que está relacionado nesse texto? Reproduz a visão do eu lírico, um contexto social. Eu estou deixando já vocês, eu não vou responder antes não. Nem vão por mim se eu enfatizei alguma coisa aí, vocês deixem para trás. Do que ele está falando, né, com a relação entre as etnias branca e negra. Melhor ali, né? Negro que foste para o algodão do USA, para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga de todos os senhores do mundo. Eu melhor compreendo agora o teu blues nesta hora triste da raça branca, negro. Olá, negro, a raça que te enforca e enforca-se de tédio, negro. Acho que isso ajuda bem a gente a definir essa relação da apatia cultural, né? A relação de preservação, manter a memória, o blues, entre outras coisas que são herança da negritude no mundo, né, o samba, inclusive, e a maneira como isso está ligado à apatia cultural, cuidadosa em relação às diferenças étnicas. E, meus caros, aqui acabamos a nossa revisão. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham uma excelente prova. E eu fiz essas revisões pensando em realmente tranquilizá-los. Esta foi a nossa última revisão deste ano. Tenham uma boa avaliação. Não esqueçam a caneta pretinha de vocês. Não esqueçam o documento. Levem água, levem algum alimento. É isso aí. Um bom português para vocês. Estaremos por aqui. Estaremos aguardando os comentários. Se quiserem, deixe alguma dúvida. Curta, compartilhe. Nós estamos aqui para ajudá-los e para ajudar muito mais gente que queira ou que goste simplesmente da língua portuguesa. Até mais. Tchau!